Boa noite, Ponte BH. Bom? Bom. Já estou falando mineirês aqui já. Bom demais estar aqui com vocês. Eu sou o Digo, da Ponte Recife. Meu nome é Rodrigo, mas pode me chamar de Digo. Digo é mais meu nome do que Rodrigo. Mas feliz por estar aqui, como o Pipe apresentou. Estou aí nessa jornada desde o início, acompanhando as loucuras santas que Deus colocou no coração do Gui. E eu fui junto, embarquei, e que bom que eu embarquei. Estou aqui com vocês hoje, sendo ponte com vocês, festejando esses 5 anos. Nós, como ponte, temos aí quase 11 anos. E que bom ver aquilo que Deus tem colocado, muito mais daquilo que a gente imaginou. E é bom estar aqui com vocês. A primeira vez que eu estive em BH foi em 2014. Meus pais moraram por 2 anos. E eu, como corintiano, assisti Corinthians e Atlético, né, naquele dia do Eu Acredito. E vocês acreditaram tanto que venceu o meu Corinthians e ganhou a Copa do Brasil. Mas eu continuo amando vocês, atleticanos, cruzeirenses, e é bom ter uma torcida parecida com a do Corinthians, o atleticano, né? Mas estou aqui pela 3ª vez. É bom demais esse lugar, esse sotaque, esse jeitinho, essa comida, essa cidade, essa igreja. Que bom estar aqui com vocês. E nessa série aí que está no começo, né, nesse 2º episódio, com esse título De Volta para o Futuro, que se conecta também com o nome do filme, um filme aí dos anos 90, final dos anos 80, mas que também tem muito a nos ensinar, encaixa muito também para os dias de hoje. E eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, que tenta responder um pouco essa pergunta, né? O que precisamos ser hoje para que possamos ser uma boa igreja no amanhã? O que precisamos ser como igreja hoje para que os nossos filhos tenham uma boa igreja no futuro e continue sendo igreja no amanhã? Nos dias onde é muito fácil se chamar cristão, mas é muito difícil ser um cristão. A gente vive numa sociedade que diz com muita facilidade que é cristão, e a gente estampa isso nas nossas camisas, na nossa boca, no nosso Instagram, mas pouco talvez na nossa vida. E se a gente tirasse os nossos rótulos cristãos, né? Mesmo assim as pessoas enxergariam Jesus em nós, né? Se você não dissesse que é cristão, alguém te chamaria de cristão? Então, nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas são tudo que querem ser, onde sentimento é sinônimo de identidade, a gente vive um desafio de ser igreja e manter a fidelidade da grande verdade que é o Evangelho. Então, vamos tentar responder essa pergunta juntos. Eu vou tentar responder, espero que você me acompanhe, espero que Deus fale com você nessa noite. E também convido você a abrir 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 4. Se você estava ontem na ordenação do Célio, do Felipe, pastor Johan de Fortaleza também falou um pouquinho dessa passagem. Coincidentemente, já estava planejado eu compartilhar esse versículo, então Deus está querendo reforçar ele nos nossos corações. 2 Timóteo 4, versículo 2 a 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Acho que chegamos nesse dia, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pelos 5 anos
dessa igreja que é sua, desse sonho que é seu, e que privilégio sonhar os seus sonhos, fazer parte daquilo que é seu. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas temos o privilégio de participar daquilo que pertence a Ti, Senhor. E obrigado por essa igreja, por essa família Ponte BH, obrigado por todas as pontes aqui representadas, mas muito além de um logo institucional, estamos aqui para representar o Seu reino aqui, Senhor. Então nos dê essa sabedoria para sermos uma igreja que traga brilho nos Seus olhos, Senhor. E, Senhor, que tudo que sai da minha boca seja algo Seu, que possa abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte BH. É isso que eu peço, agradeço, e a ponte diz: amém. O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta já fizeram para você quando você era menorzinho, mais jovem, criança. E é essa pergunta que a gente faz para as nossas crianças, para os nossos filhos. O que você quer ser quando crescer? Pergunta essa que eu já faço para o meu filho, Theo, de 3 anos, reforçando, sou casado com essa mulher maravilhosa, a Bruna, e nós temos um filho de 3 anos chamado Theo, puxou a mãe, graças a Deus, é lindo, maravilhoso, mas já fizemos essa pergunta: Theo, o que você quer ser quando crescer? Nesses últimos meses, na escolinha dele, teve uma dinâmica na escola que o aluno tinha que se vestir naquilo que ele queria ser quando crescer, qual a profissão que ele queria ser. E nós perguntamos isso para Theo, e ele disse: eu quero ser pastor da ponte, né? Tadinho, não sabe de nada, inocente. Então a gente vestiu ele não de pastor, mas de pastor da ponte. Então a gente colocou uma calça apertada nele, né? Uma roupa larga, pegamos aquelas tatuagens de chicletes, colocamos nele, tá? A gente escandalizou a escola, tá? Mas ele foi vestido de pastor da ponte. Não sei se ele vai querer ainda manter esse sonho, mas é uma pergunta que eu faço para mim mesmo: o que será do meu filho quando ele for adulto? O que ele vai ser quando crescer, né? É interessante que muito daquilo que a gente sonhou no passado, nós não conseguimos alcançar no presente. Mas também tem outras coisas que nós somos no presente que a gente nunca imaginou sonhar no passado. E tem coisas que somos hoje que é muito maior daquilo que a gente sonhou ontem. E eu falo isso, né, também usando como exemplo a ponte. Quando nós sonhávamos a ponte, esse sonho de ponte no passado é muito menor comparado àquilo que a gente está vivendo ponte hoje. Então, isso aqui para nós, a gente nunca imaginou que estaríamos vivendo isso. Então acontece isso. Mas se você pudesse, se o você do passado olhasse para você hoje, esse você do passado estaria empolgado ou decepcionado? Eu fiz essa pergunta para um amigo meu, ele disse: poxa, se eu soubesse que ia ser tão feio assim, eu ia me cuidar melhor, eu ia fazer mais exercício. Mas se você do passado olhasse para você hoje, você ficaria feliz? Ou, de fato, meio triste, decepcionado? E você hoje, como você se enxerga no futuro? Quais são as suas expectativas para o amanhã? Eu moro em Recife há 20 anos, eu sou paulistano, por isso que eu sou corintiano, sofredor, mas eu moro em Recife há 20 anos, e quando eu cheguei em Recife com a minha família em 2005, eu cheguei no 3º ano da escola, eu cheguei no dia 31 de janeiro de 2005, e no dia seguinte já foi meu primeiro dia de aula, então foi meio traumático para mim, esse choque de cultura. E quando eu cheguei lá, eu percebi que todos da minha sala já sabiam o que queria ser no futuro. Já sabia qual era o curso que queria prestar no vestibular. Eu não sabia, não fazia ideia o que eu queria ser quando crescer. E eu lembro que passou o primeiro semestre, eu ainda não sabia, todo mundo da minha sala sabia, menos eu, começou a bater um desespero. Chegou o segundo semestre, não sabia. E quando estava no final do segundo semestre, meus pais me levaram para eu fazer um teste vocacional.
E eu lembro que eu fiz o teste, foi mais voltado para as artes. Mas eu lembro que no final do ano, em cada faculdade eu tentei um curso diferente. Então eu tentei design em uma, ciências da computação em outra, me formei em fisioterapia e hoje eu sou pastor. Então... Ou seja, essa bagunça. Eu não sabia do meu propósito, mas o meu propósito já existia antes da minha existência. O propósito vem antes da existência. É interessante o título dessa série, De Volta para o Futuro. Eu não sei se você assistiu o filme, eu sei que o pastor da Ponte Caruaru é fã da franquia, o Beto, e ele já viu de cabo a rabo os 3 filmes. E o De Volta para o Futuro 3 tem uma frase do Dr. Emmett Brown, que ele diz o seguinte: seu futuro ainda não foi escrito. O de ninguém foi. O seu futuro é o que você fizer dele. Eu vi essa frase, eu concordei e discordei dela. Eu discordo e concordo. Eu discordo porque eu creio que o nosso futuro já está escrito. Mas eu concordo também que nem todo mundo vai viver aquilo que foi planejado para viver. Eu creio que Deus já escreveu com a sua mão o nosso futuro. Mas nem todo mundo vai viver aquilo que Deus já escreveu. Na minha mão tem um microfone. Esse microfone, quando ele foi criado, ele já foi criado para um propósito. Ele não foi criado por acaso, vou criar algo e vou ver o que vai ser. Foi um microfone, vai ser um microfone. Não, ele não foi criado dessa forma aleatória. Ele já foi criado para ser um microfone. O Criador já fez sabendo da sua função. Porque quem determina o propósito da criatura é o Criador. O propósito vem antes da existência. Quando Deus criou o mundo, o propósito não surgiu depois da criação. Já existia um propósito antes do mundo existir. Porque quem determina o propósito da criatura é o Criador. É a mesma coisa conosco. Antes de você existir, você já existia no coração de Deus. Você não foi feito por acaso. Deus já te fez sabendo do porquê que Ele te fez. Talvez você não saiba ainda qual é a sua vocação hoje, mas Deus te fez sabendo do porquê que Ele te fez. Persista que um dia você vai descobrir o seu propósito de existência. Porque quem determina o propósito da criatura é o Criador. O nosso Criador já nos fez sabendo do porquê que Ele nos fez. Então, o verdadeiro cristão, ele é chamado para viver a sua vocação. Mas, para desmistificar algumas coisas sobre essa palavra vocação, vocação não é fazer aquilo que te traz alegria, necessariamente. Vocação não é necessariamente fazer aquilo que te dá prazer. Da mesma forma que vocação não é estar numa zona de conforto. Vocação é fazer algo que te dá sentido, que te traz sentido. E ter sentido não é necessariamente ter alegria o tempo todo. Obedecer a Deus nem sempre vai colocar um sorriso no seu rosto. Ou você acha que Abraão foi sorridente com um punhal na mão, indo sacrificar o filho? Ou você acha que Moisés foi para o Egito, serelepe, saltitante, feliz, indo peitar o faraó?
Ou até mesmo você acha que Jesus, ele carregou a cruz com um sorriso no rosto. Nem sempre obedecer a Deus te traz alegrias momentâneas. Porque vocação tem elementos de dor, tem elementos de inquietação, tem elementos de medo, tem elementos de desconforto também. Então, vocação não é estar na zona de conforto, é sair da zona de conforto. Vocação também é, em alguns momentos, fazer aquilo que você não quer fazer, mas Deus quer que você faça. Vocação é obediência, não importa os seus desejos e vontades. Mas sabemos que nesse mundo que a gente vive hoje, muitas pessoas não estão interessadas em viver o seu propósito, a sua vocação. Para muitas pessoas é mais importante ter do que ser. Nós vivemos na pós-modernidade, e a pós-modernidade prega mais sobre ter do que ser. Se você entra nas redes sociais, o grande discurso é sobre ter. E para essas pessoas, você só é capaz de ser algo se você tiver muito. Só que o Evangelho prega sobre ser, abrindo mão do ter. A pós-modernidade é uma assassina de vocações. Ela tem como missão, essa potestade da pós-modernidade, tem como objetivo matar a sua vocação. Abra mão do seu propósito e busque ter, porque é mais prazeroso. Tem um filósofo que é especialista em pós-modernidade, que se chama Jean-François Lyotard. Não sei se estou falando certo aqui. Mas ele diz que a pós-modernidade, na sua essência, ela desacredita em metanarrativas. Metanarrativa é uma verdade absoluta. É uma grande verdade. Verdade única que só é capaz de te trazer propósito, sentido. Por exemplo, o cristianismo é uma metanarrativa. O cristianismo é uma verdade que pode te trazer sentido, é uma verdade absoluta e te traz propósito. Só que também, da mesma forma, o iluminismo é uma metanarrativa, o capitalismo é uma metanarrativa, o comunismo é uma metanarrativa. São grandes verdades. E Jean disse que vivemos numa geração que não acredita mais em grandes histórias. Então, frases como: existe uma verdade só. A Bíblia é o nosso manual de fé e de verdade. A vida tem um propósito maior. Essas frases não têm tido mais tanta aceitação nos dias de hoje. Porque na geração de hoje, muitos querem ter a sua própria verdade. A pós-modernidade está abrindo mão da metanarrativa e está aderindo às mini-narrativas. Pequenas verdades. As pessoas preferem criar a sua própria verdade. Então você já deve ter ouvido essa frase: olha, a sua verdade é diferente da minha. Olha, tem coisas bonitas na Bíblia, mas tem coisas também que são absurdas. O cristianismo é bacana, mas também tem muitas coisas pesadas no cristianismo. Eu já ouvi um cristão falando: olha, eu sou cristão, mas eu não acredito em tudo que a Bíblia diz. Você não é cristão então, meu querido. Mas está cada vez mais comum
das pessoas não abraçarem mais a verdade completa. Ela prefere fatiar a verdade. A pessoa, ela cria uma fé sob medida, pedaços que ela aceita, mas rejeita o pacote fechado. A fé da pessoa virou uma concha de retalhos. Então, por isso que é muito comum você ouvir as pessoas falando: eu sou um cristão de direita. Eu sou um cristão de esquerda. Eu sou um cristão, mas que também gosta de coisas do budismo. Eu sou cristão, mas eu sou sagitariano também. E é comum você ver nas redes sociais as pessoas colocando isso, né? Fulano de tal, casado com tal, pai de pet, sagitariano, cristão, @somos a ponte. Aí lasca a gente. Mas a fé da pessoa virou uma fé personalizada. Cria a sua fé e pega um pouquinho de verdade ali, um pouquinho de verdade aqui. Não basta ser cristão apenas. Eu preciso ser um cristão de direita, tal, de esquerda. Então, assim, a gente tem fatiado a fé e tem rejeitado essa grande verdade. As pessoas, elas querem escolher o que gostam e rejeitar o que não gostam. Então elas querem um cristianismo que acolhe, mas abrem mão de um cristianismo que confronta. Elas querem um cristianismo de um Jesus que cura, mas rejeitam um Jesus que exige arrependimento. Muitos querem a graça, mas poucos querem a cruz. Todo mundo quer salvação, mas nem todo mundo quer transformação. Eu quero ser salvo sem mudar o que eu sou. Quer um cafezinho também? Só que o que é mais triste nisso tudo é que muitas igrejas, com medo de perder o público, acabaram aderindo a essa lógica. Elas acabaram no buffet espiritual, onde cada um escolhe o que quer e rejeita o que não quer. Mas o que acontece quando a igreja fatia a grande verdade? Ela acaba perdendo o seu valor nutritivo. Uma igreja que fatia a grande verdade, ela perde a sua essência, ela perde o sentido, ela perde a vocação. Ela pode continuar sendo relevante, ela pode até crescer em números, mas ela perde a sua fidelidade. Ela perde a sua vocação. Então, qual é o nosso chamado e desafio? Renovando essa missão ponte nesses 5 anos. Anunciar uma verdade absoluta em um mundo que não acredita mais em verdades absolutas. Nesse mundo de mini narrativas, a igreja é chamada para apresentar a grande verdade, a grande história. História essa de um Deus que criou o mundo, que amou o mundo, que entrou no mundo e que está redimindo o mundo. História essa que não pode ser fatiada, ela precisa ser contada inteira. Do Gênesis à cruz, da cruz à ressurreição, da ressurreição ao arrependimento, do arrependimento ao envio e do envio à redenção. A Bíblia precisa ser contada toda, a verdade precisa ser apresentada toda e não fatiada. Porque a missão da igreja não é agradar o fiel, mas é anunciar a grande verdade para o fiel. Não é ajustar o evangelho conforme a cultura, mas é propagar o evangelho, que é a única verdade capaz de redimir a cultura.
O mundo mudou, o mundo sempre muda e o mundo de amanhã vai mudar, mas o Evangelho permanece o mesmo. E essa é a nossa grande verdade, essa é a nossa metanarrativa, essa é a nossa missão. Então, não vamos mais fatiar o Evangelho, não vamos recuar, não vamos trocar a cruz por slogans, porque só o Evangelho, essa única verdade, é capaz de trazer poder, salvação e restauração para todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Não precisa tirar ou adicionar. É o Evangelho que sempre foi o mesmo. Mas talvez a pergunta que eu faço até para mim e para você, você ainda crê nessa grande história? A sua vida está mais parecida, talvez, com um quebra-cabeça de verdades soltas? Ou você crê nessa grande história? Talvez você cresceu ouvindo sobre essa grande história. Você conhece o enredo, você conhece a cor, você conhece a textura, mas sem perceber você já começou a fatiar ela. Tem coisas aqui que você pula para não ler, para não te incomodar. E você tenta trazer explicações culturais de verdades que são imutáveis. Você começa, sem perceber, a relativizar fatias dessa verdade e você acaba criando um evangelho que mais se parece com você do que com Jesus. Talvez sem perceber você acabou pegando e selecionando pedaços que te agradam. Um evangelho sob medida. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando de volta. Ele está te chamando não para você aderir a um pacote religioso, mas para abraçar uma fé inteira. Uma história, um evangelho que te confronta sim, mas que também que te cura. Um evangelho que te denuncia, mas que também te liberta. Um evangelho que te chama para a cruz, mas que também te entrega a ressurreição. Mas para você viver tudo isso, você precisa aceitar e acreditar no pacote todo. Então, hoje é dia de voltar a confiar na palavra toda, a se render ao Cristo todo e de viver uma vida toda para glorificar o nome de Deus. Essa é a igreja que precisamos para hoje e é essa a igreja que os nossos filhos precisarão no futuro. Em tempos onde existe privatização de bancos de templos, nós precisamos nos lembrar que não existe cadeira VIP na mesa de Jesus. Em tempos como o Gui falou hoje de manhã, onde as nossas afinidades, as nossas teologias estão rachando as nossas mesas, precisamos nos lembrar que só a grande verdade do Evangelho é capaz de criar uma grande mesa só, independente das afinidades e das nossas teologias. Hoje é o dia de a gente nos reconectar com ainda mais força e potência a essa grande verdade. Tire os adicionais daquilo que você é, daquilo que Deus colocou em você. Para ser parecido com Cristo, você não precisa de vários outros rótulos para adicionar. Seja um cristão que resplandeça de forma simples e ordinária, através de olhar, de semblante, de gestos, não de rótulos, quem Jesus é. Que a Igreja Ponte
permaneça nessa missão de apresentar essa única e grande verdade que é capaz de transformar a cidade de Belo Horizonte. Que todos que possam entrar aqui, entram encontrando essa grande verdade, e não adaptações dela. E que ao sair daqui, você seja uma voz, uma vida que pulse essa grande verdade para transformar aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Que a sua face seja a face completa de Jesus, e não uma face fatiada, manipulada de Cristo. Que a sua face transpareça essa face ensanguentada do rosto de Cristo no madeiro, essa mão cicatrizada, mas que essa mão que toca nas feridas. Que a Igreja Ponte permaneça nessa missão de anunciar essa grande verdade num mundo que desacredita da grande verdade. Que possamos permanecer fiéis a esse chamado, hoje e no futuro. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Queria orar por você que talvez se encontra nessa tentação de adaptar, de rejeitar fatias dessa grande verdade. Tem algumas coisas nesse livro que te incomodam. E você está sendo direcionado sem perceber a uma adaptação do Evangelho. Você tem tido dificuldades, mas hoje o Espírito Santo está te lembrando que Ele estará contigo para enfrentar aquilo que você tem dificuldade, para entender, absorver e abraçar essa grande verdade do Evangelho. Você que talvez se vê distante da essência, você não entende aquilo que Deus escreveu para você ser, mas hoje você quer mergulhar nessas páginas da história que Jesus escreveu através da sua vida. E você quer se reconectar com a sua essência, com a sua vocação, com essa grande verdade que é capaz de transformar e redirecionar a sua identidade. Se você tem esse desejo, coloque a sua mão no coração, aí mesmo sentado onde você estiver. Diga: Senhor, me ajude, Pai. Me perdoa porque talvez eu rejeitei coisas que nos meus caprichos eu discordei. Mas me ensina a aceitar aquilo que me incomoda, Pai. Que eu possa ser uma ferramenta que propague essa grande verdade no mundo de mini-verdades. Eu não quero que a minha fé seja uma concha de retalhos, Pai. Eu não quero abraçar Jesus e ideologias, eu quero abraçar apenas Jesus. Volte a abraçar Jesus nessa noite. Ele está na sua frente. Coloque a sua mão no coração. Abrace Jesus. O segundo convite é para você que nunca disse sim para esse Jesus. Porque sempre apresentaram um Jesus repartido para você. Um Jesus manipulado. Um Jesus que tem cara de Jesus, mas que não tem nada de Jesus. E você quer conhecer mais sobre esse Jesus. Esse Jesus eu tenho interesse. Essa grande verdade encarnada que tem nome, Jesus. Você quer dizer sim para esse Jesus pela primeira vez, com esse desejo: quero te conhecer mais. Diga sim para essa verdade que virou pessoa, que morreu por você e quer habitar em você hoje. Diga sim para Jesus, coloque a sua mão no coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque estamos aqui aparentemente encurralados, Pai, de armadilhas, tentações, manipulações, polarizações. Mas queremos ser uma igreja una, Pai, uma igreja que senta na mesa, independente das discordâncias secundárias, Pai. Queremos ser uma igreja no presente para que os nossos filhos possam desfrutar dessa essência no futuro, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, queremos nos apegar ainda mais a essa grande verdade, Pai.
Que esse livro que temos em mãos, Pai, seja a nossa representação dessa verdade que não muda. Em um mundo de constantes mudanças, existe uma verdade imutável, Pai. E obrigado porque o Senhor é o Deus que se fez palavra, o Senhor é o Deus que se fez pessoa, para facilitar essa compreensão. Reconhecendo a nossa ignorância, o Senhor veio até nós. Então, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque eu posso fazer parte dessa grande história, apesar de mim. Que possamos permanecer firmes nesse chamado, Pai, nessa vocação de propagar essa grande verdade em um mundo que está desconfiado de verdades absolutas. Esteja com cada um que colocou a sua mão no peito, Pai. Abrace essas pessoas e que possamos representar o seu abraço através do nosso abraço. A Ponte BH é sua, Senhor. É um sonho que partiu do seu coração, que hoje nós temos o privilégio de sonhar. E queremos, mais uma vez, entregar essa igreja em tuas mãos. Essa igreja toda, com as suas perfeições e imperfeições. Da mesma forma como o Senhor abraça essa igreja, queremos abraçar a sua verdade completa. Pois só ela, completa, é capaz de transformar esse mundo que sofre. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.